I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will go with me? I am bound for the promised land. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. No other time could this type of a message ever happen. E em nenhum outro tempo este tipo de mensagem podia ter sobrevindo. It could not have come in Luther's day. Could have come in Wesley's day. It couldn't even come in Pentecostal day. Não podia ter vindo no dia de Lutero, não podia ter vindo no dia de Wesley, tampouco teria vindo no dia pentecostal. It couldn't do it. See? There's been no such thing happen. And yet it's promised in the Bible. Não podia ser assim. Vem, não há, tal coisa não tem acontecido, e no entanto estava nos prometida na Bíblia. Vem, We're at the end. nós estamos no fim. Nothing could happen. It couldn't happen until this time. It's happening for a sign. Nada podia acontecer, não podia ter acontecido até esse tempo, e está acontecendo como sinal. Wonder, what is the sign? Qual será o sinal? Oh, little people. My brother, sister, get under that token quickly. Oh, estimado povo, meu irmão, irmã, entre debaixo daquele sinal rapidamente. Don't take no substitute. Don't do that. See, don't just imagine. Vê? Não aceite nenhum substituto. Não faça isso, vem? Não simplesmente o imagine. You stay there until you know that the token is applied. Until your whole, the mind that was in Christ is in you. Fique ali até que você saiba que o sinal está aplicado, até que seu todo, a mente que estava em Cristo esteja em você. Until all the nonsense of the world is gone. Until the whole heart's desire is Him. Até que todas as tolices do mundo hajam desaparecido. Veja, até que Ele seja todo o desejo de seu coração. Vê? Then you know something's happening. Isso, então você sabe que algo está acontecendo. Jesus said, "These signs shall follow them that believe." Not make believers, but believers. See? Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Não crentes manufaturados, mas crentes. Está vendo? Now, we don't want to take any chance on it. You mustn't do it.
Agora, não queremos arriscar isso de jeito nenhum. Você não deve arriscar. The message of the hour is a sign to the churches. It's a sign to the people. A mensagem da hora é um sinal para as igrejas, é um sinal para as pessoas. Are you catching it? Não, vocês estão compreendendo isto? I hope on the tape that they're doing the same thing in other parts of the world. Eu espero que os que ouvem a fita aqui estejam, de mesma forma, vejam, e outras partes do mundo. See, the hour sign is here. Vejam, a hora do sinal está aqui. There's a token that's got to be applied. And no other time could ever come. Há um sinal que tem de ser aplicado e em nenhum outro tempo podia ele ter vindo. Notice God's preparation for that time. Observe a preparação de Deus para aquele tempo. Now, as we know that the Bible said all those things happen for example to us. Agora, como sabemos que a Bíblia disse, todas aquelas coisas sucederam como exemplos, vejam vocês, para nós. Notice, when God got ready to judge Egypt, first he made a preparation. Observe, quando Deus estava para julgar o Egito, ele primeiramente fez uma preparação. What did he do at the first time? He never changes his order. O que fez ele ali na primeira vez, ele nunca muda sua ordem. The first time, when he made his preparation, he sent a prophet with a message. A primeira vez, quando ele fez sua preparação, ele enviou um profeta com uma mensagem. First thing he done to his people was send a prophet with a message. A primeira coisa que ele fez para seu povo foi enviar um profeta com uma mensagem. The next thing he done to identify this prophet, he sent a pillar of fire for identification. To identify. A próxima coisa que ele fez para identificar este profeta, ele enviou uma coluna de fogo para identificação, para identificá-lo. And the third thing he sent was a token. That's exactly right. E a terceira coisa que ele mandou foi o sinal. Foi exatamente isso mesmo. The token, what was the token mean? Assurance. O sinal, qual era o significado do sinal? Segurança. First, his prophet with the message. Primeiro, seu profeta com a mensagem. He identified himself with a pillar of fire with his prophet. Ele identificou a si mesmo com uma coluna de fogo com seu profeta. Then he sent a token to get under this blood that he had accepted this substitute death in your place. Então ele enviou um sinal para entrar sob este sangue de que ele tinha aceitado esta morte substituta em seu lugar. Then the blood was a token that he looked that you had heard the message, believed on the pillar of fire. Então o sangue era um sinal que lhe olhou de que você tinha ouvido a mensagem, crido na coluna de fogo, And had accepted the substitutionary that he had provided for you. e tinha aceitado o substituto que ele havia provido para você. And you were under the blood of the very chemistry of the life that went out for you. E você estava sob o sangue da própria química da vida que foi entregue por você. My, what a perfect thing that is. See, you're under the blood. Que coisa perfeita é essa? Veja, você está sob o sangue. Now you're under the Spirit. Under the Holy Spirit. Agora você está sob o Espírito Santo, está vendo? See, you believe the message of the day. Está vendo? Você crê na mensagem do dia. See, you believe the power, the pillar of fire. You believe that. See, and you do. Veja, você crê no poder, na coluna de fogo. Você crê nisso. Veja, e você crê. Now look, just to believe it is not enough. Agora veja, simplesmente crer nisso não é suficiente. Not to walk around where it's at isn't enough. Não, para caminhar ao redor de onde ele está não é suficiente. See, that's to make yourself worse. Veja, isso torna você pior. For he that knoweth to do good and doeth it not, to him is sin. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. See? Those borderline believers, Jesus spoke of the same thing. Veja, esses crentes que só chegam até a fronteira, Jesus falou da mesma coisa. Hebrews, the 6th chapter. For it is impossible for those who were once enlightened and have been made partakers of the Holy Spirit and have tasted of the good word of God and the world to come. Hebreus capítulo 6. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e do mundo por vir, If they shall fall away to renew themselves again
them to repent and sin, that they crucify to themselves the Son of God and count the covenant of the blood wherewith they were sanctified with. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, vendo que crucificaram para si mesmos o Filho de Deus, e tiveram por profano o testamento do sangue, por meio do qual eles foram santificados. The chemistry there sanctifies, it ain't the token. A química aí santifica, não é o sinal. The blood's not the token now, the life is the token. O sangue não é o sinal agora, a vida é o sinal. The life could not be there because it was an animal. A vida não podia estar lá porque era um animal. The chemistry was the token. You'd have to have literal blood applied on the door. A química era o sinal, tinha que se aplicar sangue literal na porta. But now it's the Holy Spirit. Mas agora é o Espírito Santo. We're coming to it just in a moment to prove that. See? It's the life that is the token. Chegaremos a isto dentro de um momento para provar isso. Veja, é a vida que é o sinal. Your life has gone, and you are dead, and your life is dead. Sua vida já não existe, você está morto e sua vida está morta. You are hid in God through Christ and sealed in there by the Holy Spirit. Você está escondido em Deus através de Cristo e selado aí pelo Espírito Santo. The mind that was in Christ is in you, A mente que estava em Cristo está em você. and Christ and the Bible and the Word is the same. E Cristo, e a Bíblia e a Palavra são a mesma coisa. In the beginning was the Word, and the Word with God, and the Word was God. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Then you and the Word and God and Christ are the same. Então você e a Palavra e Deus e Cristo são a mesma coisa. And if ye abide in me and my Word, and you ask what you will, and be done. See? E se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vem? Put the power right into Moses' lips to go out there with his Word and speak. Frogs come. Amen. Speak. Frogs left. Speak. Lice come. Speak. Lice left. Amen. Hey, man. Colocou o poder nos lábios de Moisés para ir lá com a palavra dele e falou, e as rãs vieram. Falou, e as rãs se foram. Falou, vieram os piolhos. Falou, vida, os piolhos se foram. Amém. But then the token was required for all Israel. Mas então requereu-se o sinal de todo Israel. All Israel was required of this token. De todo Israel requereu-se este sinal. And then when I see the token, I'll pass over you. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Oh, my, what an assurance. Oh, mas que coisa! Que segurança! Israel coming out of Egypt was a type of the antitype today. Israel saindo do Egito foi um tipo do protótipo hoje. Egypt was the church, and Israel represented the bride. O Egito era a igreja e Israel representava a noiva. And as Israel come out of Egypt, so does the bride come out of the church. See? E assim como Israel saiu do Egito, da mesma maneira saiu a noiva da igreja. Vê? Because there has to be something there for it to come out of. And it's got to come out of, so if it was a type, Porque tem que haver algo aí de onde ela possa sair. E ela tem que sair, então, se isso foi um tipo. the church is down in Egypt, in the world, and in sin. And does not care a tinker about your token. A igreja está lá no Egito, no mundo e no pecado. E não se importa nem um pouquinho quanto ao seu sinal. They don't even believe it. But Israel loved it. For it was salvation to them. Eles nem sequer creem nisso. Porém, Israel o amou porque para eles era salvação. Oh, amen. Praise God. Oh, it should make us happy. It should make our heart. Isso deveria nos deixar felizes. Deveria fazer com que nossos corações... Oh, apply it. Church, don't fail, will you not? Aplique-o, igreja. Não vá falhar. Queira não falhar. Don't let the sun set. Don't rest day or night. Não deixe que se ponha o sol. Não vá repousar nem de dia nem de noite. Don't take no chance. It won't work, children. It won't work. You must have the token. Não se arrisque. Não dará certo, filhos. Não dará certo. Vocês têm de ter o sinal. Say, I believe, yes. I believe the message. That's all right, but that's good. Você diz, eu creio, sim, eu vou. Eu creio na mensagem. Está bem, mas isso é bom. But you must have the token. Mas você tem que ter o sinal. Do you hear Branham Tabernacle? Está ouvindo o Tabernáculo Branham? You must have the token displayed.
Você tem que ter o sinal exposto. Without it, all your believing's in vain. Sem ele, todo o seu esforço em crer é em vão. Vê? You'll live a good life. You listen to what the Word says. You go to church and try to live right, that's fine. But that's not it. Você vive uma boa vida, você ouve o que a palavra diz, você vai à igreja, trata de viver direito, isso está bem, mas isso não é ele. When I see the blood, that's the token. Vendo eu o sangue, esse é o sinal. And the token here is not, because what E o sinal aqui não é porque o que é. he had to see the actual chemistry. Because the life had gone, he had gone from as an animal. Ele tinha que ver a química propriamente dita, porque a vida havia saído dele, era um animal. But here, it's his own life that was in the blood. Porém aqui é a própria vida dele, aquela que estava no sangue. And the chemistry was only a signal or sign of sanctification, but the life itself is a token. E a química unicamente era um indicativo ou um sinal de santificação, mas a própria vida é o sinal. For without the circumcision, without the token, you're not even in the covenant. Pois sem a circuncisão, sem o sinal, você nem sequer está no pacto. The whole thing works together. A coisa inteira funciona em harmonia. If you say you're circumcised to the word and it only, then you'll believe the word. Se você diz que está circuncidado pela palavra e por ela somente, então você crerá na palavra. If you believe the word, then the token's got to come. Se você crê na palavra, então o sinal tem que vir. For he said, repent and be baptized everyone in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pois ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. There you are. Oh, my. Aí está você. Oh, que coisa! Notice, then the preparation for his promised land people. Observemos então a preparação do seu povo da terra prometida. Notice what he did. Observe o que ele fez. First, he had a people that he had made a land for them. He had prepared a land for them. Primeiramente, ele havia preparado uma terra para seu povo. Ele tinha preparado uma terra para eles. And now he sent down there a preparation for the promised land people. E agora ele enviou ali uma preparação para isto, para as pessoas da terra prometida. It was only for those who were predestinated to that promised land. Right. Era somente para aqueles que estavam predestinados para a terra prometida. And how he done it? He sent a prophet with a message, identified it by a pillar of fire. E como ele fez isto? Ele enviou um profeta com uma mensagem, a identificou pela coluna de fogo And gave a token that they could rest assured that it was right. e deu um sinal para que pudessem ficar descansados que tudo isso estava correto. That's right. It was for consolation. Isso mesmo, isso foi seu consolo. Israel coming out of Egypt then was a type. Israel saindo do Egito então foi um tipo. This is the antitype of the church coming out of the denomination. Este é o protótipo da igreja saindo das denominações. Now, not all denominations, I mean the bride. See? Agora, nem todos se denominam. Eu me refiro à noiva, vem? Some people, some of the independents just as bad as the denominations. Sometimes worse. Algumas pessoas, existem alguns dos independentes que estão tão ruins quanto os denominacionais, às vezes piores que eles. I'm talking about the applied token. Eu estou falando sobre o sinal aplicado. The token agrees with every word. O sinal está de acordo com toda a palavra, vem? It's got to because it is the word. Ele tem de estar, porque ele é a palavra. It's the life that was in the word. Ele é a vida que estava na palavra. My words are spiritual. They are life, said Jesus. See? Minhas palavras são espirituais, elas são vida, disse Jesus. Está vendo? When Moses began his ministry in Israel with great signs, you see, Quando Moisés começou seu ministério ali em Israel, com grandes sinais que vocês veem, Israel quickly gathered from all over Egypt to Goshen, coming back to the home place, because they know something was fixing to happen. Israel rapidamente se ajuntou, procedendo de todo o Egito para Gósen, voltando ao lugar de origem, porque sabiam que algo estava para suceder. Oh, what a type. Oh, que tipo! Oh, they come from the east and west. Oh, eles vêm do leste e oeste. They come from the lands afar. That's right, you heard the song. Eles vêm de terras longínquas. Isso é correto. Vocês já ouviram este hino? To feast with the king, to dine as his guest. Festejar com o rei, cear como convidados seus. How blessed these pilgrims are, Quão abençoados são estes peregrinos, beholding his hallowed face
divine, contemplando sua face santa, brilhando com amor divino. blessed partakers of His grace as gems in His crown to shine. Benditos os participantes de sua graça, como gemas em sua coroa brilham. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Ó Jesus, breve virá, nossas provas então terminarão. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Ó, que seria se nosso Senhor nesse momento viesse buscar aqueles que estão livres do pecado? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and great despair? Ó, isso te traria regozijo ou tristeza e grande desespero? When our Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. Quando nosso Senhor em glória vier, nós o encontraremos nos ares, Displaying a token. expondo o sinal. I'll raise Him up in the last days. E eu o ressuscitarei nos últimos dias. Certainly, we're in the days. Certamente, estamos nesses dias. The people gathered into Goshen. They were ready. They knew something was fixing to happen. As pessoas se reuniram em Gósen. Elas estavam prontas. Elas sabiam que algo estava para acontecer. It's just like you take ducks when it's time for swarming, they all run right together. Elas estavam como... Tome os patos. Quando é tempo de se aglomerarem, todos seguem juntinhos. When bees, everything else gets ready, some instinct draws them. Quando as abelhas e tudo mais se preparam, há um certo instinto que as atrai. The Holy Spirit draws the people. O Espírito Santo atrai as pessoas. Oh, when it comes time for the great wrath of God to fall, there come two ducks, male and female. Oh, quando chegou o tempo da grande ira de Deus cair, ali vem dois patos, macho e fêmea. Here come two geese, male and female. Aqui vem dois gansos, macho e fêmea. Here come two horses, male and female. Something other pulling the predestinated. Aqui vem dois cavalos, macho e fêmea. Algo os estava atraindo, os predestinados. The rest of them perished. Os demais pereceram. Yeah. Oh. The rest of them perished. Oh, os demais pereceram! But those who felt that tug to come in, they know that ark was prepared. Porém, aqueles que sentiram aquele puxãozinho para entrar, eles sabiam que aquela arca estava preparada. It was a token that there's coming a rain. Era um sinal que vinha chuva. They know that there was coming a rain. Eles sabiam que vinha chuva. No matter what the display was and what other people thought, they know. Não importava a aparência das coisas e o que outras pessoas pensavam, eles sabiam. There was something inside of them that get into there right quick. Havia algo dentro deles que dizia, entrem ali rapidamente. Get into there because that's the only place that's going to be safe. Entrem ali porque esse é o único lugar que será seguro. Because God prepared a prophet. He set the ark as a sign. He said, get in there. And the rain was coming. Porque Deus preparou um profeta. Ele mandou a arca como sinal, disse, entrem aí. E a chuva se aproximava. And they went right in there, 2 by 2. E eles entraram direitinho ali, 2 a 2. All the animals went in 2 by 2 into the ark. Todos os animais entraram, 2 a 2, para dentro da arca. Because they got beneath it no matter what they're and all outside of that ark perished. Porque estavam debaixo dela. Não importava o que o resto... todos os que estavam fora da arca pereceram. All outside of the token of the blood perished. Everyone Todos que estavam fora do sinal do sangue pereceram. Todos. and everyone outside of the token of the Holy Ghost will perish. E todo aquele que está fora do sinal do Espírito Santo perecerá. No matter how good, how much church members. Não importa quão boa a quantidade de membros da igreja. There's a lot of them in the days of Noah, there's a lot of them in the days of Moses. Havia muitos nos dias de Noé, havia muitos nos dias de Moisés. But a man that failed to apply the blood as the token he perished. Porém, qualquer homem que falhou em aplicar o sangue como sinal pereceu. Those who failed to go in the ark perished. Aqueles que falharam em entrar na arca pereceram. Those who failed to come into Christ, for he is the ark. Aqueles que falharam em entrar em Cristo, pois Ele é a arca. 1 Corinthians 12 said, by one Spirit we're all baptized into one body. 1 Coríntios 12 disse, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. The mythical, not church, but the mythical. Not the denominations, the mystical body of Jesus Christ. O místico, não a igreja, mas o místico, não as denominações, o corpo místico de Jesus Cristo. By one Spirit.
Capital S-P-I-R-I-T, Spirit, we are all immersed into this one body. Por um Espírito, ESPIRITO, com maiúscula, Espírito, somos todos imergidos neste corpo. Then the token is on the door. For you are in Christ. Então o sinal está sobre a porta, pois você está em Cristo. That he was the one, your sacrifice, who stood the judgment. E ele foi o único, seu sacrifício, quem tomou o juízo. And when God looks upon that, he can't do a thing. E quando Deus vê isso, ele não pode fazer nada. You're just as safe as you can be, because God in Christ is the self-same person. The Spirit been made flesh and dwelt among us. Você está tão seguro quanto possa estar, porque Deus e Cristo são a mesma pessoa. O Espírito foi feito carne e habitou entre nós. And there is God with his own self. And you're his own children into the body. E ali está Deus consigo mesmo, e você, seus próprios filhos, no corpo. There you are. Not a chemical, but the Spirit. I will pass over you. Aí está você, não uma química, mas o Espírito. Eu passarei por cima de vós. And they come from all Egypt together into this one place so they could be under this token. Eles vieram de todo o Egito para se juntarem num determinado lugar para que assim pudessem estar sob este sinal. And they come from Methodists, Baptists, Presbyterians, Lutherans, Pentecostals, everything else to get under the token. E vieram dos metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, pentecostais e tudo mais, para estarem debaixo do sinal. Just exactly like it was then. Exatamente como foi então. It was a pillar of fire was represented there. Ali estava a coluna de fogo representada, One told the other, another told another, another told another, and first thing you'll hear, they all begin to come. e um contava para o outro, outro para o outro, outro contava para o outro, e sem se esperar, eis que todos eles começaram a chegar. They begin to come and they watch the sign of God. They said, judgment's at hand. Eles começaram a vir e começaram a observar o sinal de Deus. Eles disseram, o juízo está próximo. Then the prophet said, I've heard from God. There will be a token. And you put the blood upon the door. Então o profeta disse, eu ouvi de Deus, haverá um sinal, e vocês coloquem o sangue sobre a porta. Slay the lamb, put the blood upon the door, and that'll be a token because death is fixing to strike. Matem o cordeiro, coloquem o sangue na porta. Isso será um sinal porque a morte está a ponto de atingir. Let me tell you today as his servant, unless the token is on the door, there is a spiritual death going to strike. Deixe-me dizer-lhes hoje, como servo dele, a menos que o sinal esteja sobre a porta, há uma morte espiritual que vai atingir. And all churches are headed back for the council of World Council of Churches. E todas as igrejas estão se dirigindo de volta ao concílio mundial de igrejas. They're all going back to Catholicism, and only those who are genuine, born again, is going to stay out. Todas elas estão voltando ao catolicismo. É só os que genuinamente nasceram de novo são os que ficarão fora. Remember not your Pentecostal denominations, because you're already in it. Shows they are dead. Recorde, nem suas denominações pentecostais, porque elas já estão dentro. Mostra que elas estão mortas. They are perished. They sacrificed. They went back. Pereceram, elas sacrificaram, elas voltaram. They put him outside the door, but he's looking for the token. Elas o colocaram para fora da porta, mas ele está buscando o sinal. Because the only thing they relied upon was speaking in tongues. Porque a única coisa que eles confiaram foi no falar em línguas. Don't you rely upon no speaking in tongues, no nothing else. Não vá você confiar no falar em línguas, nem em nenhuma outra coisa. But let the token itself be there. The person of Jesus Christ, his own life in you. Mas deixe o sinal mesmo estar aí, a pessoa de Jesus Cristo, a própria vida dele em você. Circumcise not just this, that, but circumcise your whole being. God, you and Christ are one. Não circuncide só isto, aquilo, mas circuncide todo o seu ser, até que você e Cristo sejam um. Christ is in you, and his life lives out through you. Cristo está em você, e a vida dele se manifesta através de você. Now, from all Egypt, Agora, de todo o Egito. and look, now as we see what they did, as we see the time appearing, we're commanded to do the same thing. Did you know that? E vejam agora, enquanto vemos o que fizeram eles, enquanto vemos o tempo se aproximando, foi-nos ordenado fazer a mesma coisa. Você sabia disso? Watch what the prophet said. Observe o que disse o profeta. And we're going to read now, if you want to read, in Hebrews, the 10th chapter. E vamos ler agora, se desejam ler, em Hebreus capítulo 10. And if you want to read with me, I want to read a verse or two here now before we go on. E se quiserem ler comigo, eu quero ler um versículo ou dois aqui agora, antes de prosseguirmos. Hebrews, the 10th chapter,
And let's begin with the 26th verse of the 10th chapter of Hebrews. Hebreus capítulo 10, e vamos começar com o versículo 26 de Hebreus capítulo 10. Let's see. Yeah. Yes, sir, the Hebrews, the 10th chapter, and the 26th verse, see? Não, eu estou... Vejamos, sim. Sim, senhor. Hebreus capítulo 10 e versículo 26, veja. For if we sin willfully after that we have received... Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido... Let's see. Have I got that right? Yeah, that's right, yes. Vejamos, estou com a parte certa. Sim, está certo, sim. If we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Se pecarmos voluntariamente depois temos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício por pecado, But a certain fearful looking for the judgment, the fiery indignation, which shall devour the adversary. mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar o adversário. Look, he that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Veja aqui, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. How much more sore punishment, though suppose ye, shall he be, though worthy, who has trod under the foot the Son of God. Quanto maior castigo cuidais, entretanto, vos será, entretanto, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, And count the covenant of the blood wherewith he was sanctified an unholy thing, e tiver por profano o testamento do sangue com que foi santificado, and has done despite unto the Spirit of grace which come from the blood. e fizer agravo ao Espírito da graça que veio do sangue. Minister, member, good man, moral man, whatever you are, and you know that God taking cigarettes from you. Ministro, membro, homem bom, homem de moral, ou seja, quem você for, e você sabe que Deus tirou os cigarros de você. Women, you know He's taking shorts and short hair and everything from you. Mulheres, vocês sabem que ele tirou os shorts e o cabelo curto e tudo de você. You know you did that. Você sabe que ele fez isso. But then, if you turn around and do despite and count that blood of the covenant as was an unholy thing who has sanctified you and brought you this far. Mas então, se você dá meia volta e menospreza e reputa aquele sangue do pacto como se ele fosse uma coisa imunda, o qual o santificou e o trouxe até aqui, Like the spies, if they come right up here to the borderland and looked over and said, assim como os espias, se eles houvessem chegado à fronteira e houvessem olhado e houvessem dito, well, I know it's there, but the obstacle's too great. We look like grasshoppers. bem, eu sei que ali está, porém o obstáculo é grande demais, parecemos gafanhotos. They perished in the wilderness. Borderline believers. Eles pereceram no deserto, crentes que só chegam até a fronteira. Don't just come this far and say, I believe the message. You obey the message. Come into Christ. Não simplesmente chegue você até aqui dizendo, eu creio na mensagem, obedeça a mensagem, entre em Cristo. You say, I believe every word said, Brother Branham. That's good, but that's just being able to read. Você diz, bem, eu creio em tudo que a palavra diz, irmão Branham. Isso é bom, mas isso é ser capaz de ler. Take the message, take it into your heart, that you must have the token. Tomem a mensagem, tomem-a em seu coração, que você tem de ter o sinal. The very life that was in Christ be in you. Que a própria vida que estava em Cristo esteja em você. When I see that, I will pass over you. Vendo eu isso, passarei por cima de vós. As we see the great end time signs on earth today, we know that that's right. À medida que vemos os grandes sinais do tempo do fim sobre a terra hoje, sabemos que são corretos. Now look, I've waited for this for a long, long time, for this message to you. See? Agora observem, eu tenho esperado isto por muito, muito tempo para dar esta mensagem a vocês. Vem. And you've seen the end time signs, and I've preached it to you and showed it to you by everything that Christ said. E vocês têm visto os sinais do fim do tempo, e eu a tenho pregado para vocês, e a tenho mostrado através de tudo que Cristo disse. Is that right? É verdade? You'll admit that. Vocês admitem isto? Because the end time, I don't see nothing left. Nós estamos no fim dos tempos, e eu não vejo nada que sobra. Room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, room, yes, there is room. There's
fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. That precious name. Glory to His name. Precious name. There to my heart was a blood applied. Glory to His name. Now while we sing this next verse, shake hands with somebody in front of you, back of you, sides of it. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Come in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. That precious name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, I love that, don't you? Glory to